Olá, bem-vindos ao Totalks, um programa que tem o patrocínio do Shopping Total e apoio da Cor Corretora de Seguros. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta depois, Anderson, que tem a ver com a Cor Corretora de Seguros. Bem-vindo, Anderson Albuquerque, que é proprietário da Bike Tech. O nosso sonho de consumo sempre foi de ter aqui no Shopping Total. Aliás, é a maior loja de bicicletas de Porto Alegre, podemos dizer assim? Ou até do estado. A maior loja de bicicletas do estado, aqui no Shopping Total, a Bike Tech com o Anderson Albuquerque. Bem-vindo, Anderson, novamente. Muito obrigado, Silvia, é um prazer estar aqui contigo nesse bate-papo gostoso que a gente vai conversar bastante sobre bike, dentre outras coisas. E antes tu começa a me fazer qualquer crítica, assim, eu te trouxe um presente para nós não brigar hoje. Tá vendo que o Anderson falou pra gente não brigar hoje? A gente não briga, Anderson, a gente briga, eu não te critico, eu te critico. Parece minhas filhas, ai mãe, como tu julga. Não, é só crítica construtiva, sempre me ajudou demais. Vá, quer que eu te diga? Acho que eu vou começar a criticar mais o Anderson para ganhar Para mais. ganhar mais presente, funciona. Será, viu, Anderson, tá vendo? Ai, muito obrigada, bom presente quando a gente ganha, a gente tem que abrir na hora, isso é educação, não é? Olha, é uma cor que eu adoro. Espero que goste, tem tudo a ver com bike, é de uma marca americana de bicicletas, a camisa é importada, Boa. tecido de algodão maravilhoso, eu tenho uma dessas, aí o modelo feminino, não te preocupa no teu tamanho. E se não gostar, Silvia, fica muito à vontade lá na loja e escolher qualquer outra equivalente. Óbvio que eu vou gostar, já gostei, adorei, gostei porque tem o degote V, gostei pelo tecido e gostei porque tem a minha idade aqui, né, o ano que eu nasci, 1976. Oh, é mais nova que eu. Baita coincidência. Adorei, querido, muito obrigada e mais uma vez bem-vindos, então, aqui ao Totalks e eu vou te fazer uma pergunta, assim, bem de cara e rápida. Tu esqueceu da minha Caloi? Jamais, Silvia, Não não esqueça. esqueça da minha Caloi. Coisa Nunca boa. a Caloi continua forte e firme. Boa. E ela continua forte e firme pela marca, por aquela coisa toda do conceito que a marca sempre trouxe, ou pela realmente ou tecnicamente falando? Ela progrediu muito, anos-luz em pouco tempo. Nos últimos 10 anos, ela teve uma fusão com uma marca americana de bicicletas. Ela foi adquirida, hoje é de um grupo do exterior, é uma multinacional, e, portanto, hoje a Caloi tem tecnologia de uma bike importada. Ela mudou demais, realmente. E também o conceito antigo da famosa frase que tu citou, não esqueça minha Caloi, que continua realmente no desejo dos pais, dos avós e agora das crianças está sendo passado. Então ela continua fazendo bicicletas desde a tenridade até produto, porém as bicicletas pro adulto hoje da Caloi são realmente magníficas, equiparadas às bicicletas de alto conceito importadas. Que legal. E até pegando essa história toda de criança, né, da de memória afetiva também, quando eu era pequenininha, a maioria das pessoas, né, quando aprendiam a andar de bicicleta, era a famosa bicicleta com as 2 rodas normais da bicicleta e as 2 rodinhas auxiliares, que hoje em dia não funciona mais assim, né, para aprender a andar de bicicleta. Tudo evoluiu, e isso também evoluiu. Hoje em dia, toda pessoa que chega na loja pedindo: "Ah, eu quero comprar uma bicicleta para meu filho", vai ser a primeira dele, a gente indica a famosa Balance. A Balance é uma bicicleta que não tem rodinha, ela também não tem os pedais, que é justamente o nome já diz tudo, o balance, o equilíbrio. Então a criança já aprende ali na primeira bicicleta, no primeiro contato dela com uma mini bike, a se equilibrar. Então ela vai só empurrar a bicicleta e ela vai aprender a se equilibrar nesse primeiro momento. O que acontece? Quando ela for para uma bicicleta com pedais, ela já vai saber como andar sem rodinha. Então aquela coisa tipo Flintstones, assim, né, um Exatamente, pezinho, isso mesmo. ele gera o equilíbrio para a criança, Isso. isso vai numa coisa mais E de criando funciona habitualidade? exatamente, e funciona muito. Todas as crianças que a gente vê que começam a usar a Balance, logo em seguida elas conseguem andar 2 metros sem colocar os pés no chão, no balanço, no impulso, e quando eles crescem um pouquinho e o pai dá a bicicleta aro 16 ou 14, a mais comum é a 16 no mercado, já pode tirar as rodinhas, porque a criança não vai precisar. Ela vai aprender a pedalar sem as rodinhas e já vai estar equilibrada. Que legal, cai menos? Cai menos, cai bem menos, a criança já sabe, né. E outra coisa que nessa idade ainda uma criança é muito leve, e quando cai aquele tombo bobo, a criança não se machuca. Mas ela o principal, o psicológico dela já está preparado para cair, porque ela também cai na balance, cai bastante, mas ali ela
tempo todo ela já está preparada tanto para andar no impulso como para cair sem se machucar. Que legal, né. Anderson, uma coisa que eu, né, enquanto tá falando eu vou pensando, assim, na questão que tu tem a Bike Tech desde A Biketech passou a ser Biketech Moinhos em 2018. A Biketech existe desde 1991, fundada pelo Mauro Gotler, e em 2018 eu fiz a aquisição do estoque dele junto com o mobiliário, e ele me deu de presente o nome para poder continuar, visto que o nome já tinha um bom conceito na cidade de Porto Alegre. que legal. Sim, quando ela veio aqui para o Total, eu queria mudar o nome, lembra? Bike Tech Total. Sim, Brincadeira, brincadeira. E eu lembro. uma coisa que é super importante, assim, né, isso que tu está falando da criança, a forma como ela anda, todos os cuidados, a tecnologia de uma bicicleta, ou seja, o que eu acho legal na Bike Tech é que vocês não vendem apenas uma bicicleta, não vendem apenas um produto, mas vocês também educam, né, vocês passam, a cultura inclusive de um bom pedal e para que pedalar, enfim. Exatamente. Não só para criança, mas principalmente para o adulto, né. A bicicleta hoje ela traz uma enorme vantagem em relação a todos os outros veículos. Eu até costumo brincar com o pessoal: vai viajar, faz todo o esforço possível para levar a bicicleta. Não consegue levar, vai para muito longe, vai viajar de avião, aluga. Porque o melhor passeio numa viagem é tu poder apreciar os lugares diferentes que tu nunca viu. E não existe veículo melhor para te usufruir mais do que a bicicleta. A pé é muito devagar, né, Silvia? Tu quer ver vários lugares e tu sai caminhando, quando vê passou 1 hora e tu visitou ali, vamos lá, 2, 3 quilômetros. Isso se tu andar sem parar muito. De carro passa muito rápido, tu não vê nada, tu não aproveita. Então bicicleta é o melhor veículo para qualquer viagem. E principalmente falando hoje que o Brasil está entrando ainda o cicloturismo. Não existe coisa melhor do que as cidades preparadas, como Santa Catarina e a nossa serra aqui no Rio Grande do Sul, que agora os hotéis e também as pousadas estão dando uma assistência melhor à pessoa que chega para uma cicloviagem. Santa Catarina isso já é comum, tem a rota romântica aqui no Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina me fugiu o nome, mas também tem um passeio lá por algumas cidades que é no Ele tem até o Beto fez, Bici, né, Urubici, tem aquela parte que exatamente. tu pode ir por Criciúma ali, não é? Não, é bem antes. É todo o entorno ali de De Urubici, Urubici. né. E o Caminho da Fé, que fica em Minas Gerais, que é lindo, fantástico. Eu falo com alguns clientes sobre o Caminho da Fé que fizeram essa viagem lá, e realmente eles voltam impressionados de tão bonito, de tão aconchegante que é, e esse realmente é feito para o ciclista. Alguns motoqueiros também fazem esse passeio lá, mas principalmente dirigido ao cicloturismo. Alguns chegam a brincar comigo: "Anderson, eu até te confesso uma coisa, nunca conversei muito com Deus, sou ateu, mas lá parece que Deus está sempre presente em todo lugar que tu vai. É um encontro quase que espiritual, o caminho da fé. Até ele anda de Isso bicicleta. ele anda de bicicleta. Ciclistas têm esse tipo de depoimento. O lugar é muito bonito e realmente é uma viagem muito marcante. Com essas viagens, assim, entrando já nesse aspecto, né, de ecoturismo ou mesmo mountain bike, ou, né, quando vai para dentro das fazendas, enfim, o ideal é que vá sempre em grupos ou tanto faz, depende muito da experiência de cada um? Os passeios mais longos, normalmente, tu não consegue encaixar muitas pessoas para ficar 3 dias, 1 semana viajando. Agora, o ideal sim, é muito mais divertido quando é em grupo, qualquer coisa na vida, né. A gente foi feito uma sociedade, então a gente gosta de estar agregado com outras pessoas. Sim. Então, logicamente, qualquer passeio, seja a pé, de carro ou principalmente no cicloturismo, é melhor levar mais pessoas junto. Mas logicamente que não deixa de ser proveitoso e muito divertido se tu fizer o cicloturismo até mesmo sozinho. Mas claro, se for me perguntar, sim, convide 1 ou 2 pessoas e vou em grupo, é muito melhor. É, e por segurança também, né. Ah, furou um pneu, levei um tombo, chegou um bicho que eu nunca vi na minha vida, né, Isso. então essas questões também são de um apoio, né. É, o próprio Beto, que faz cicloturismo pra caramba, ele mesmo cita uma coisa que eu acho muito interessante: "Ô Anderson, imagina se tu tá sozinho, como é que fica pra tirar as fotos?".
É Uma boa. coisa boa, Eu tiro foto. eu tiro foto, eu quero um lugar legal, assim, que eu quero aparecer, como é que eu vou tirar a minha Mas não é uma também tem selfie, aquela né. selfie, né, mas não é a mesma coisa de tu estar ali um pouco mais distante ou mais pessoas e programar e tal, e fazer algo mais elaborado. Como é que eu tiro uma foto enquanto eu tô pegando uma bergamota para levar? Isso. Tá certo. As bicicletas, elas têm especificidades também para tipos de passeios, né, diferentes, tanto a bicicleta quando tu anda na cidade ou quando tu vai para uma coisa mais, com mais obstáculos, digamos assim. Como Sim. como se escolhe isso? Isso é uma coisa que a gente define bem numa entrevista com um cliente, principalmente o iniciante, são exatamente esse tipo de questionamento que a gente faz, né, Silvia? Qual é o teu objetivo ao querer adquirir uma bicicleta? Tu tá com vontade, tu tá a fim de pedalar, então eu preciso que tu me fale aonde que tu vai andar e com quem tu vai andar. O teu primeiro olhar, assim, é: eu preciso dessas informações. Eu quero andar na cidade, eu vou andar perto da minha casa, eu moro aqui em Porto Alegre, eu vou andar sozinho, eu vou andar em grupo. O grupo que eu quero pedalar eles andam aquelas bicicletas de velocidade de guidão baixo, que são as Speed ou as Road Racers, então eu preciso dessas informações. Não, eu quero atravessar o parque, eu quero andar pelo meio dos parques, eu quero entrar um pouco de estrada de chão, então é a mountain bike, já não é uma bicicleta de velocidade. Ah, eu vou andar passeando e quero tirar foto do pôr do sol. É uma bicicleta de lazer, é uma bicicleta urbana. Ah, Anderson, eu sofro demais quando eu chego numa subida. Aí falou que eu gostei. Tu precisa de uma elétrica. A bicicleta elétrica, então, já entrando nessa questão que ou bicicleta assistida, é a mesma coisa, né? Eu não estou falando errado ou Sim, tá me correto. corrige? A assistida é uma bicicleta elétrica. É a mesma coisa, né. Mas a pessoa não deixa de pedalar, né, isso é uma coisa importante de dizer, porque ela não é uma moto, ela não é uma como é que as Um motinhos autopropelido. como? Tem o autopropelido agora, O autopropelido. que o público se dividiu, né. Existe aquela pessoa que quer ter uma facilidade no pedalar, mas ele não quer deixar de pedalar, e aí exatamente o público às vezes confunde, né, acha que uma bicicleta elétrica, "Bah, eu não vou precisar pedalar". Não, a bicicleta elétrica, a bicicleta assistida, tu vai ter que pedalar, tá. Ela te ajuda, e principalmente quando chega numa montanha. O famoso downhilleiro, o praticante do downhill de Uhum. mountain bike, ou a própria bike antiga que se chamava downhill, hoje ele migrou totalmente 100% para a bike elétrica. Por quê? Qual é o sofrimento downhill, que eu até gosto muito, porque é o mais divertido, é o que te dá mais adrenalina, tu descer a 60, 80 por hora uma montanha Ah, de louco. terra, mas o sofrimento é a subida, então tu fica 30, 40 minutos para subir e depois tu desce em 5 minutos apenas. Então olha só o sofrimento Uma que a gente tinha, montanha-russa, né, isso, tá uma louco. montanha que a gente tinha uma dificuldade enorme no passado, hoje tu sobe sorrindo, porque a assistida é como se estivesse no plano. Tu não faz quase força nenhuma e não perde e ganha até muito mais diversão. Então, todos nós vamos ter bicicletas assistidas em muito breve. Na Europa, por exemplo, uma loja, desculpa, como a Bike Moinhos, é 100% elétrica, não tem mais bike mecânica. Lá no cantinho da loja, lá no fundo, tem um pouquinho de bicicletas mecânicas, mas o 90% dessa loja é bicicleta assistida, é bicicleta elétrica. E o valor da bicicleta assistida, ela hoje ainda aqui no Brasil, ela tem uma diferença muito grande, né. É, exatamente por isso que as lojas do Brasil ainda tem muita bicicleta mecânica dentro de uma loja e às vezes poucas elétricas, né. Hoje a gente está com 30% da loja de elétrica, de assistidas, e 70% ainda é mecânica, justamente por causa do poder aquisitivo do brasileiro. Mas se não fosse esse detalhe pequeno, mas tão importante, logicamente hoje uma loja como a Biketech Moinhos seria também 100% de bicicletas assistidas, todo mundo teria. Olha que legal aí essa imagem está mostrando, volta ali uma Essa foto aí é é, é o pedal da chaminé que a gente faz aqui exatamente. no Shopping Total, no aniversário de Porto Alegre, sai do Total E até a esse eu chaminé. não lembro se foi 23 ou 24, mas Foi foi um com dos últimos. vocês já fazer Sim, vocês sim, já junto, aqui é aqui no Shopping Total, foi o inclusive, pedal das chaminés, na frente da bike. um deles. E é muito legal, né, porque as pessoas vem família, crianças, então isso é uma coisa muito legal que a bicicleta permite muito essa relação, né, Anderson? Sim, 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 sim. A bicicleta transforma, né, ela ajuda a pessoa a ter um ecossistema muito melhor de vida, porque a bicicleta te traz saúde, bem-estar, ela te deixa o teu emocional mais equilibrado para encarar o dia. Se tu pedala de manhã, o teu dia vai ser todo muito mais leve, ou até mesmo de noite, no lugar de
Tu fazer uma caminhada, tu dá uma pedalada, tu te distrai. Então isso realmente te recupera, te deixa equilibrado, hã, muito mais realizado no dia a dia para encarar a semana toda. Em termos de exercícios, assim, né, que a gente sempre pensa: "Ah, o que que é mais saudável?" Claro que todo exercício é bom, é saudável, queima calori né, gasta calorias, tu pega o ar livre, enfim, né, todo exercício ele é muito bom para o corpo e para a mente. A bicicleta tem algum diferencial em relação aos outros, alguma coisa que seja um destaque, assim, Tem, até eu importante? vou citar uma referência médica. Toda pessoa que corria ou jogava futebol e tem problema nos joelhos ou no tornozelo por desgaste, por o excesso de forçar pela batida, pela repetição de exercício muito agressivo para o corpo, por exemplo, corredores de maratona, eles têm muito problemas com os joelhos, com as articulações, Hum. devido ao excesso que chega o corpo. E uma corrida até 5 quilômetros por dia, o corpo se recupera muito mais rápido. Agora, corridas a partir de 10 quilômetros, o teu desgaste é muito rápido, principalmente com respeito à pele. A gente sabe que a corrida realmente ela torna o ser humano mais velho mais rápido. A corrida, claro, acima dos 10 quilômetros, sendo praticado 4, 5 vezes por semana. E todos esses esportes, quando geram esse tipo de problema, o que que os médicos citam? Vai para a bicicleta, ela não tem impacto. Então, teus joelhos, tuas articulações, todo o teu corpo vai te agradecer e muito, e tu vai estar praticando um exercício que torna a tua respiração e o teu coração muito mais forte, sem desgastar o corpo, a parte muscular e a parte óssea. Ah, puxa vida, e até pelo o tipo de exercício, o movimento que tu faz com a perna e com o joelho, né, ele melhora a articulação, Exatamente. não é isso? Ele A lubrifica. lubrificação, desculpa. Isso. Ele O lubrifica. pedalar, o exercício da bicicleta, ele produz a lubrificação dessas partes, enquanto que os outros esportes de altíssimo impacto, que é a corrida e o futebol, eles realmente judiam muito do nosso corpo. Pois é. E uma outra coisa que eu acho que é legal, até como uma dica mesmo, assim, né, eu fui aprendendo muito isso com vocês me falando, com o Beto falando, né, enfim, por isso que é importante comprar bicicleta com quem gosta, com quem, não apenas vende o produto, né, que é o que eu tô falando de vocês e aqui não é nenhum merchandising, né, é um merchan de vocês, mas é porque é sério mesmo, né, é levar a bicicleta a sério. Mas eu fui aprendendo muito isso com vocês, tipo, a posição do pé, a altura, né, do banco com o Ah, s guidon. sim, Silvia, isso é uma coisa muito legal na loja que todos nós, praticamos e quando entra um vendedor novo é uma das primeiras coisas que a gente treina ele, além daquela, recepção calorosa com o cliente, é justamente vender o produto correto. Além de fazer aquela pesquisa inicial sobre qual é o teu objetivo ao estar comprando uma bicicleta, eu preciso saber a tua altura, para poder te vender exatamente a bicicleta do tamanho ideal. Porque muitas vezes as pessoas quando estão comprando uma bicicleta, principalmente pela internet, elas não olham o tamanho, e é a mesma coisa se for comprar: "Eu quero um tênis de corrida". Pô, qual é o teu tamanho? É, Se tu usa um 42, não adianta tu comprar um 44, se tu usa o 35, não adianta tu comprar o 37. Vai te dar problema, tu vai te sentir desconfortável, não vai funcionar, principalmente se for para corrida. Tu tá comprando um aparelho de exercício físico, é uma bicicleta, mesmo que seja para o fitness, para o lazer, se tu comprar do tamanho errado, o que que vai acontecer? Tu vai acabar não gostando, aquilo vai te incomodar, e tu nem sabe, depois a pessoa periga a pensar: "Ah, bicicleta é ruim, é chato". Não, você comprou a bicicleta errada. E isso a gente leva muito a sério. Então quando a pessoa vai ali para comprar uma bicicleta, a gente faz uma entrevista. Claro, não é nada longo, são poucas perguntas, mas em poucos minutos eu já descubro qual é o produto ideal para aquela pessoa. é. E depois faz o bike fit, né, também para poder ver a Exatamente. altura do banco, a distância. Quando a pessoa tem mais interesse, que a gente percebe que realmente ela está investindo num produto melhor e ela vai usar aquilo mais vezes, a gente oferece o serviço do Bike Fit. O que que é o Bike Fit? É justamente adaptar aquela bicicleta que a gente já direcionou a bicicleta correta para a tua altura, mas deixá-la mais confortável para ti ainda, que é mudando os pontos principais, os punhos, as manoplas, o tamanho, a altura do guidão, o tamanho do suporte do guidão, do avanço, o tipo de banco que vem na bicicleta, que muitas vezes, a maioria das vezes, não é um banco confortável ou apropriado para aquele momento. Então a gente oferece algo melhor do que vem naquele pacote. E também outros detalhes, como pequenos ajustes dos ângulos principais das bicicletas. Aí eu te deixo ela perfeita
para o teu uso. É um alfaiate. É um legal, bom termo, um alfaiate da bike. E a outra questão também, eu me lembro num dos pedais que a gente fez, e por isso é bom fazer esses pedais junto com vocês, né, ou com quem entende de pedalada, que é a cadência, né, o giro. Não adianta tu tá, sei lá, subindo uma lomba aí ou fazendo um esforço enorme querendo pedalar rápido para chegar. Não adianta, tu não pode querer pedalar mais do que a bicicleta te permite, né, ou do que ela te dá aquele giro natural da Exatamente. Depois que a pessoa passa por esse processo de ajuste da bicicleta e ela chega num segundo momento na loja e vem fazer alguma perguntas: "Bah, eu tô cansando muito rápido, eu tô girando demais", a gente começa a dar dicas técnicas, né, perguntando: "Que marcha tu tá usando numa subida? O que que tu tá usando no plano?". E aí a gente consegue descobrir que a maioria até hoje, Silvia, não sabe usar as marchas. Principalmente aquele tipo de bicicleta. Hoje, graças a Deus, isso mudou bastante. As bicicletas, a maioria já está vindo com uma coroa na frente, que foi a melhor coisa que já fizeram na indústria da bicicleta. Foi ter tirado aquele monte de coroas que havia ali na frente, que era 2 ou 3 coroas, e colocaram uma só. Inclusive as road races, as bikes de speed, as bikes de velocidade que hoje ainda usam 2 coroas, em breve essas também vão ter uma coroa só na frente. Agora as mountain bikes boas, a partir de, vamos lá, R$ 3.000, elas já estão vindo com uma coroa na frente. Isso facilita muito o usuário, porque daí ele não se perde tanto nas Pois marchas. é, eu me lembro o Beto me disse assim: "É a de trás", sei lá, "Como assim a de é a menor?" Que é isso? Que é menor ou maior? Eu boto pra frente esse negocinho, eu boto pra Sim, trás, me fala rápido antes que chegue a exatamente. minha aventura aqui, É né. isso aí. As Então bikes antigas, as bikes até bem pouco tempo atrás, todas vinham com mais de uma coroa na frente, e acontecia isso que tu tá falando, Silvia, era muito comum. A gente dava aula, ensinava, e tu tinha que andar do lado da pessoa para poder explicar a ela: "Não, agora usa aquela, agora usa a marcha da esquerda, agora usa a marcha alavanca da da esquerda, da direita". direita não tem, eu tenho isso aqui, se é um É. mas é bom, é um baita exercício, né, e isso que tu fala da coroa também, quem não lembra, né, que tem, vamos lá, 66 lá na adolescência, na infância, né, nem adolescência, no auge do pedalzinho lá, aquela velha correia, né, que soltava da Sim, também é puxa, o aquilo era uma chatice, né, pedalar, pedalar, daqui a pouco tinha gente voltava pra casa cheia de graxa pra tentar botar aquele negócio naquela coroa, eu nunca consegui, te sabe que confesso. isso que tu falou também é uma segunda coisa que a indústria, se modernizou muito, e hoje as coroas das bicicletas elas vêm com os dentes desenhados ou industrializados de uma forma diferente, que a corrente cai muito menos. Ela cai 90% a menos do que acontecia Gente, ela nessa época. caía, pedalava, caía, né. Sim, Tu sim, sim. também, mas tu sabia A ca colocar já de cara, não? é, Tu pedala desde que idade? desde criança. Isso é uma história muito legal. A nossa paixão em família pela bicicleta, eu comecei a trabalhar com bicicleta em 1986. Na verdade, meu pai, né, eu era adolescente. Meu pai começou a trabalhar com bicicleta em 1986 e eu herdei esse trabalho dele, Quase 40, de 40 artesão. anos, é. É. E vai fazer 40 anos agora É. em 26, né. E a primeira coisa que ele fez quando ele decidiu que ia migrar para isso, foi quando a gente fez uma cicloviagem, por incrível que pareça, nessa época, em 85, 86, ele pegou 2 adolescentes, eu e meu irmão, e nós fomos daqui até Minas do Butiá de bicicleta, junto com ele, logicamente, né. Quanto tempo é isso? A gente lógica foi um cicloturismo, imagina, era 2 adolescentes, 2 crianças, né, então a gente levou o dia todo, foi muito divertido. Ele passou em Arroio, passou em lugares legais, a gente parou em posto de gasolina para comer um pastel, imagina a felicidade das Que crianças legal, ali comendo uma cicloviagem ainda por cima de bicicleta, né. Eu acredito que eu ainda devo ter alguma foto impressa em casa disso. que legal, que experiência boa e que lembrança maravilhosa, Uma né. lembrança muito gostosa, sou muito grato. E desde lá, tu começou a pedalar e não parou mais. Sim, ali foi a ponta do iceberg, né. Realmente, ali eu criei gosto pelo pedal, criei gosto pela bicicleta, que depois veio a se tornar até uma profissão, um lifestyle. Pois é, e o que que te fez essa chave, assim, de gostar de pedalar para ser realmente empresário? Porque são 2 coisas bem diferentes, né, uma coisa é tu ser ciclista ou tu pedalar ou tu curtir e tu ser empresário. Embora a gente pedale todos os dias, né, sendo empresário hoje em dia, mais do que Pedala nunca, né, meu Deus do céu. e tem que pedalar muito. E é um mountain bike que a gente faz hoje em dia, né, É, um mountain bike é quase um downhill. quase um downhill. Bom,
Essa migração de gostar tanto de pedalar, mas depois com o tempo, com o passar dos anos, eu ver que eu não podia misturar as coisas, né. Pedalar é divertido, é legal, é bacana, mas isso aqui é uma empresa. Então, é um lifestyle, tu tem que gostar de bicicleta para poder trabalhar dentro desse ramo, obviamente, mas porém tu tem que entender que aquilo ali é o que vai te trazer retorno, é o que tu vai agregar para a sociedade, para os teus colaboradores, para os clientes, para os consumidores e logicamente tu completar o ciclo todo, pagar os fornecedores, deixar a empresa redonda, entender do DRE, fazer aquilo gerar lucro para ter crescimento. Então, são coisas bem separadas. E eu descobri isso com o passar do tempo, logicamente, como eu disse, era bem adolescente, cheguei a trabalhar em outros ramos também, parei de trabalhar com meu pai e fui para outros lugares, sempre com vendas. E aí quando eu voltei para lá, ele me disse uma coisa: "Não, do jeito que tá assim, para mim, tá bom". Aí eu disse: "Posso montar minha loja?" Ele disse: "Claro, vai fundo". E aí foi onde eu dei o pulo, né. Ali eu vi que realmente eu não queria ficar só numa oficina. Eu queria vender as bicicletas, eu queria vender os produtos e eu queria, claro, ter a minha equipe. E isso se realizou com o passar dos anos. Muito legal, né, e tu tem um conceito no mercado, não só de clientes, mas também de fornecedores bem forte, né, Anderson. Eles têm muito a ver com a reputação, com todo o trabalho que vocês fazem no dia a dia da empresa, né, da Bike. Sim, eu tenho as portas abertas com qualquer fornecedor do Brasil de bicicletas e até de fora do Brasil. Eu já participei de 7 feiras internacionais e os fornecedores de fora de Brasil, ou seja, produtos da China, de dentro das fábricas, por conhecerem o nosso histórico, querem até hoje, ainda me ligam e mandam mensagem pelo WeChat, que é o WhatsApp da China, né, querendo que a gente se torne um importador de determinadas linhas de produtos que eles sabem que a gente tem conhecimento aqui no Brasil. Então, realmente, isso é muito gostoso, a gente tem o reconhecimento pela loja, pelas lojas, e ainda a gente consegue ter abertura imensa com qualquer fornecedor que entre ou que já esteja no ramo. A gente não consegue trabalhar com todos, não consegue agradar a todos, logicamente, tu tem que escolher qual é o teu público-alvo e qual é o tipo de produto que tu quer trabalhar. A partir disso, tu consegue ter uma visão clara aonde tu vai chegar. Tem uma margem boa? É difícil isso, né, Silvia, a gente trabalha no varejo. A Sim. gente sabe que tudo é muito complicado, é muito competitivo. Então, realmente, a margem é apertada dentro do ramo da bicicleta. Hoje em dia, todo mundo sabe que a gente compete diretamente com a internet. Então, a gente tem que transformar o físico no digital e vice-versa. A gente tem que trazer o pessoal pelo digital para dentro do físico. Só que para isso a gente precisa ter um bom atendimento, uma loja excelente e acompanhar o preço do mercado. Então, é uma competição bem agressiva no ramo da bicicleta. Em 2000 e Literalmente, né, uma competição. é uma competição É uma mesmo, é um competição. Tour de France É um tu trabalhar com bicicleta hoje em dia. E em 2020 e 2021 teve o Boom Bike, que foi maravilhoso, durou até meados de 2022. Foi simplesmente fantástico, faltou bicicleta para ter uma que ideia. foi o gancho aquele que estava falando da pandemia, isso? A pandemia te Exatamente, impulsionou mais as pessoas isso. pelo ar livre, pelo É, foi muito legal. A gente veio para cá para o Shopping Total em 2021, eu lembro bem. E foi bem na época que ainda nós estávamos na entre safra, ou seja, ainda tinha aquele bom movimento que estava dentro do boom bike. Então, foi a fome com vontade de comer. Quando a gente veio aqui para o Shopping Total, deu muito certo. Foi que uma explosão legal. de sucesso. E aqui tem uma vantagem também no Total de tu ter essa área externa, né, tu ter as alamedas, tu ter os largos, então as pessoas conseguem, além de experimentar a bicicleta, a tua equipe consegue também interagir muito com isso. E os rides que vocês fazem aqui com frequência, né, aliás tem que voltar a fazer agora, começa o verão de novo, é legal, né, já fez com a Sense, já fez com É, a gente fez vários eventos em parceria com Calói, o Shopping Total, é, que é o Test Ride com test algumas ride. marcas, né, a gente monta uma mini pista, Ai, vamos fazer de novo, uma faz tempo que parte tu não faz, ó, eu puxando tua vamos, orelha aqui, tá vendo? vamos fazer de novo. Tá bom, vou ficar mais quietinha. Vamos fazer de novo. Porque é muito bom, isso atrai, as pessoas gostam e o que que é legal que tu vê realmente as famílias desfrutando e aproveitando, né, de um espaço É, que é teu, né, Anderson. sim, sim, sim. Todas as vezes deu muito certo, foi muito legal ver o pessoal, a gente convida bastante e vem gente diferente, a gente pede para os ciclistas trazerem os amigos, né, ou aqueles que não pedalam tanto, ou até que já fazem anos que não pedalam, e vão ali e fazem um teste. Aí testam as bicicletas elétricas, testam as mountain bikes, testam as road racers,
testam as bicicletas urbanas de passeio e é uma festa total. E também tem a mini Hum, pista até para as crianças, né, poderem fazer o teste. que legal. Anderson, obviamente, as questões de acessórios, né, tem alguns que são fundamentais, ou seja, são indispensáveis, como não sei se considera capacete acessório ou se ele que outro termo tu dá, mas sair de bicicleta hoje sem um capacete, não, Sim, objetivamente, né. não, né. Você vê, hoje em dia, tá muito em alta que a gente também trabalha até eu ia entrar ali na parte das bicicletas elétricas, existe 2 tipos de público hoje que estão consumindo bicicleta elétrica, tá. Tem aquele que quer pedalar, que é tudo isso que a gente já estava conversando, então ele não quer deixar de pedalar, mas ele quer ter uma facilidade, então ele usa bike assistida. E tem aquele que quer usar uma bicicleta elétrica, mas não quer pedalar, por incrível que pareça, e esse a gente chama de o autopropelido, que são aquelas mini scooters que hoje Uhum. estão crescendo cada vez mais. Em São Paulo já é um mar, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Esses 3 estados estão muito forte os autopropelidos. Não precisamos ir muito longe, aqui em Camboriú já está surgindo leis por parte da prefeitura, para que a pessoa possa vir a ter uma licença para andar nessas bicicletas, porque chegam a 40 por hora, então realmente começou a se tornar perigoso, se a pessoa não tem noção. Por que que eu lembrei do autopropelido? Porque o autopropelido eu vejo muita gente até aqui em Porto Alegre usando sem capacete. Eu acho aquilo muito arriscado. Eu Eu acho que também acho. a polícia tinha que parar e dar uma advertência. Não tô dizendo pra tirar o autopropelido dele, nada, mas dá uma dica: "Meu, quer continuar andando aqui? Põe o capacete, senão na próxima vez eu vou te recolher o teu produto. Como é que é teu nome? Toma aqui uma advertência. É no teu CPF, não precisa ter carteira". Aí até isso é muito bom, não precisa ter carteira de habilitação, não paga IPVA e não gasta com gasolina. Uma recarga de uma bateria custa menos de 30 centavos. Então, ou seja, é uma economia gigante. Se a pessoa gasta com Uber, por exemplo, para ir para o trabalho, em 10 meses tu paga um autopropelido. Então, não vale mais a pena tu ter um carro para aquilo ali, para aquele momento. Tu pode pagar com o custo que tu tem de um Uber, se tu trabalha 3, 4 vezes por semana fora de casa, o teu autopropelido. E tu não vai ter desgaste nenhum, nem vai chegar suado no trabalho, porque o autopropelido tu não precisa pedalar. Tu acelera e ele vai embora, numa velocidade média de 25 a 32 ou 40 por hora. Era as mobiletes que nem a é tipo uma mobilete, né, hoje em Exatamente, dia, é a mobilete, só mas que não só tem com as barulho, mobiletes. graças a Deus, né, sem aquela barulheira, Barulho. né. E nem aquele cheiro, né, que tinha Nem mobilete, aquele mas cheiro, era bom totalmente mobilete. silenciosa e confortável. Que legal. Qual que é o maior desafio, Anderson, trabalhando, falando agora empresarialmente com bicicleta, no teu mercado? O maior desafio a gente cheguei a comentar já hoje, é tu trazer o cliente até a loja. Hoje em dia todos nós estamos muito acostumados a comprar, e isso a pandemia também reeducou, a gente tem um novo tipo de consumidor, né, Silvia, que é o que já está acostumado, que ele não saiu de casa, ele ficou proibido, e o que ele tinha que fazer? Ele tinha que comprar pela internet. E isso impulsionou demais o mercado digital. Na pandemia a gente descobriu que a gente podia comprar tudo pelo celular. E hoje em dia a gente continua com esse conforto em casa. Se estraga o teu micro-ondas, tu não vai sair de loja em loja fazendo preço, pesquisando o preço de micro-ondas ou pesquisando até o produto. Não, tu vai fazer toda a pesquisa no conforto da tua casa e depois se tu quiser ver algum ao vivo, porque tem algum detalhe ali que tu gostou daquele produto, mas tu quer ver pessoalmente, talvez tu vai ir à loja. Se tu ficar desconfiada de alguma coisa ou realmente quiser ver algum detalhezinho ali. Mas muito provavelmente um produto muito comum, um commodity, tu ainda vai terminar de comprar pelo celular. Então esse é o desafio de qualquer lojista, de qualquer ramo, é tu unir o físico e o digital. Tu tem que dar uma experiência muito boa no teu digital, ou seja, ter uma rede social legal, um Instagram bem bolado, e depois também tu ter o teu site funcionando, e aí sim, através do teu atendimento pelo WhatsApp, tu convidando essas pessoas, tu fazendo uma enquete, tu trazendo alguma pronúncia que vai chamar a atenção, fazendo o CTA o tempo todo, call to action, aí tu vai conseguir trazer essas pessoas do digital para o teu físico. Isso torna um pouco mais fácil. Então a gente tem esse novo consumidor, que não é mais novo, agora é o atual, e isso não vai mudar, e a gente tem que se especializar da forma como nós gostaríamos de ser atendidos, nós trazer esse pessoal. É, na verdade, tu ter uma loja não é mais tu ter uma loja, tu ter um negócio, ela tem uma amplitude, né, muito maior, e tu consegue realmente fazer venda de um lado, atendimento de outro, mesclar todas as coisas, o que importa é ter esse cliente, né, bem atendido e satisfeito com o teu negócio. Agora tu fazer uma venda só pela internet, um e-commerce, sem ter aquilo que tu falasse antes, o entendimento do que, para quê, ou seja, como tu falou antes, né, diga-me por onde andas que te direi qual bike comprar, né, mais ou menos isso. Então, Pô, tu tem que ter essa relação muito próxima com o teu cliente que muitas vezes a internet não te permite tanto, né.
É, clientes de muito longe, a gente atende hoje o Brasil inteiro, então clientes que até moravam aqui, se mudaram para outro estado, continuam comprando conosco, mas demora para te Mas atender eles e entender eles bem até tu chegar a um produto final pelo WhatsApp, por meios digitais. mas aí que tá, mas tu já tem aquela rela já teve uma relação com aquele cliente, tu já tem uma Sim. reputação, ele já sabe que o que tu vai vender para ele tem a ver com ele, com todo o estilo de vida e de físico, enfim, né. Exatamente. E uma pessoa nunca deixa de te visitar, mesmo ela tendo a oportunidade de comprar digital, quando ela já te conhece, quando ela já teve uma boa experiência ali dentro da tua loja. Então isso Oficina voc facilita. facilita, né. Oficina vocês têm aqui ainda? Tem e Tem, né, e funciona funciona muito bem? bem, Silvia, funciona muito bem. A gente Eu não tem preciso ter muito. comprado na tua loja para levar minha bike para Não, arrumar, por exemplo. não, de forma nenhuma. A gente atende multimarcas na oficina. E mais uma coisa legal que a gente se especializou na nossa oficina, que são as bikes elétricas, né? Que a maioria das oficinas ainda não atende hoje bikes elétricas e a Bike Tech Moinhos atende tanto os autopropelidos como as bikes elétricas. E uma curiosidade muito legal que as pessoas ainda não, a maioria não sabe, é que a gente está atendendo as autopropelidos e elétricas de todas as marcas. Mesmo as marcas que a gente não trabalha, a gente consegue atender hoje. Boa, isso é legal, Alguns hein. produtos, por exemplo, que, tem algumas pequenas importadoras que trazem autopropelidos de fora do Brasil e eles não têm as peças. A gente leva 30 dias, mas a gente consegue as peças até mesmo dessas bicicletas que não tem uma importadora oficial no Brasil. Ah, isso é um baita diferencial, hein, Anderson. Ou seja, eu posso vir com uma marca que tu não vende e tu vai lá e arruma, consegue a Eu peça, consegue tudo. consigo, exatamente. As baterias, que é uma grande preocupação do pessoal, né: "Bah, eu Sim. queria ter uma segunda bateria, eu preciso de mais autonomia. Chega ao meio-dia, eu não tenho mais bateria para mim trabalhar à tarde". Então, a maioria das baterias a gente já está conseguindo, de quase todas as marcas. As mais famosas, a Street Go e a Leve, que é do Rio de Janeiro, essas a gente já tem as baterias, né, a pronta entrega. E a Leve, que é uma bicicleta muito famosa para os cariocas e ela é muito pedida aqui. Em breve a gente vai começar a trabalhar com essa marca dentro da loja. Sendo que a gente já presta assistência técnica oficialmente licenciado pela própria marca. Show, show. Em termos de valores de bicicleta, tu tem de 0 a 200. A partir de R$ 4.000, que é muito barato. Agora se eu perguntar: Anderson, uma bicicleta boa, um autopropelido, a partir de R$ 9.000 e uma bike elétrica boa também a partir desse valor. Logicamente que tem bicicletas elétricas a partir de R$ 6.000. Agora, uma mountain bike boa a partir de R$ 20.000, mas aí para praticar o esporte de verdade, subir a montanha, descer a 60 por hora, etc. Não, não desce por 60 por hora. Ai, meu Mais, Deus Silvia. do céu. Mas eu tenho no meu GPS 78 por hora, e não sou profissional, imagina os profissionais. Tu é profissional. Eu me lembro uma vez, a primeira vez que a gente começou a Eu sou um falar. cicloturista. Ah, tá. Me engana que eu gosto. Sim. Aham, me engana que eu gosto. Eu lembro a primeira vez que tu veio aqui, que a gente começou o nosso namoro, que aliás foi bem demorado, né, não, mentira, foi rápido. Mas eu me lembro que tu olhou um espaço no shopping que ainda não estava arrumado, tu olhou assim: "Eu acho que eu quero esse lugar aqui, porque aqui eu consigo fazer um não sei o quê, não sei", eu digo: "Não, Uma mas aqui não pista. dá". "Não, mas aqui eu faço a pista assim", ou seja, tu de um buraco a outro, eu digo: "Ah, não, não tem como". Inclusive eu te mandei um vídeo ali, que prova que eu sou cicloturista. Eu gosto muito de estrada de chão. Eu acho sensacional, porque lá é que tua cabeça descansa. Tu consegue separar um pouco o trabalho do lazer, né. E eu gosto também, claro, eu moro aqui em Porto Alegre, então aqui faz parte, é muito rápido, tu tá na porta de casa e já pegar tua bicicleta e sair, fazer aquele treininho ali de 1 hora, mas não tem comparação de tu sair no meio da natureza, Ah, sem pegar dúvida. árvores, uma estrada de chão, lugares onde não passa carro, trilhas, cachoeiras, Isso quer dizer, rios. cachoeira, tem lugares que a Nossa, gente agora no verão, Silvia, e aqui no estado tem muito lugar tem, bonito, né, que a gente não vai, quer dizer, tem. vocês vão bastante, o Beto vai bastante, eu acabo de um jeito ou Sim, de sim, sim. outro O Rio indo Grande pra. do Sul é muito rico em cachoeiras, né, e pequenos rios. Então, a gente tem muito lugar bonito para passear no verão. É bom levar uma bicicleta para tomar banho de rio, né. É maravilhoso, é sensacional. Eu nesse calor de 40 graus, eu não eu já sei: "Ô família, vai atrasar o churrasco, achei uma cachoeira". Boa. O teu dia a dia é bike? Não, tu trabalha de carro, tu vem e vai, ou tu usa muito mais bike para Silvia, te sempre que eu locomover? posso, eu vou ser sincero, eu pratico a mobilidade urbana de bicicleta. Sim, na verdade, quando eu tenho alguma coisa, tipo carregar um material
trazer bicicletas de clientes ou produtos, eu uso o carro. Mas sempre que eu posso, eu te confesso, eu ainda sou doutrinado à mobilidade de bicicleta. Sim, eu uso bicicleta para ir para o trabalho bastante. Coisa boa. E Porto Alegre tá mais educado, né, tá melhorando bem essa questão toda da mobilidade, né. Tá melhorando, mas As pessoas estão respeitando mais, mas ainda tem que a ter. gente ainda tem muito a evoluir no trânsito em É, Porto Alegre. É uma coisa que todo mundo sabe aqui, que é bem complicado. Tu vai ali em Gramado, o mesmo motorista ele se transforma, é ele fica impressionante. educadinho. Isso é o meu sonho em Porto Alegre, né, que o motorista de Gramado venha para Porto Alegre, que na verdade é o mesmo daqui, só que quando ele chega lá parece que ele se transforma, ele vira outra pessoa, ele põe uma capa. "Ah, aqui eu vou respeitar todo mundo, eu vou parar, vou respeitar o pedestre, vou respeitar o ciclista, vou esperar". Então a gente ainda tem muito a progredir, a ser educado em Porto Alegre, a respeitar o pedestre e o ciclista. E uma coisa que eu vejo assim, né, eu presto muita atenção nisso até, né, pelo hábito e também pelo meu jeito de ser, assim. O ciclista não precisa estar em uma ciclovia para ele ser cuidado e respeitado. Se tem a ciclovia, obviamente ele tem que andar na ciclovia. Agora também tem um outro lado, né, tem muito ciclista que também não se respeita e não respeita o trânsito, ou seja, a coisa que mais me irrita é um ciclista na contramão, fora de uma ciclovia, na contramão. Puxa vida, tu vai virar uma coisa e o cara ali e aí qual é o problema? "Ah, viu quem tá de carro, não viu quem tá de bicicleta". Não, são os 2 lados, né. É. Então, o Eu respeito eu concordo plenamente, Silvia. É o que a gente tinha citado antes, né, aquele que está andando de autopropelido sem capacete, ele não está respeitando nem o trânsito, nem ele mesmo. Então, poxa, não merece estar ali naquele meio, né, porque quando uma pessoa põe um capacete, uma coisa tão simples, e luzes, seja dia ou noite, use luzes na bicicleta. Autopropelido ou não, uma bicicleta mecânica normal, use luzes de dia, no modo piscante. É muito simples, todos nós dirigimos, né. O que acontece quando tu chega numa esquina e tu vê uma luz piscando? O cérebro faz tu pisar no freio. Tu não vai pensar: "O que que é aquilo?". Não, tem uma luz piscando. Opa, sei lá se é polícia, ambulância, não importa, eu vou parar. Agora, se tu olha de longe, não tem nada e vem uma bicicleta, infelizmente o motorista brasileiro, ele acelera. "Ah, eu vou passar a bicicleta". E isso pode vir a ocasionar um acidente. Agora, quando tu tem luzes ali que estão funcionando, são fortes e mais o capacete, opa, se aquela pessoa está se cuidando, eu tenho que cuidar dela. É psicológico. Então o motorista vai respeitar mais e a pessoa tem que cuidar isso. Voltando à tua pergunta principal, pista de rolagem para o ciclista. Sim, nós devemos usar para passeio a ciclovia sempre que houver, mas o ciclista ele tem direito e vantagem em relação a um carro, ou seja, é mais importante proteger o ciclista, o motorista deve de esperar e ultrapassar o ciclista com 1,5 m. É uma lei nacional, federal, que a maioria das pessoas esquece e não respeita, tira fininho do ciclista o e tempo não todo. buzina quando ele tá à tua frente, né, porque puxa vida, Exatamente, é horrível, detesto isso. horrível, também acho. Às vezes tem amigos meus que passam buzinando, eu: "Cara, quando passa não buzina, por favor, dá sinal de luz, qualquer coisa, mas não buzina", porque parece que tá assustando. É. O ciclista educado, ele não deve de usar fone de ouvido ao pedalar, porque senão ele não consegue prestar atenção no trânsito, né. E qualquer buzinadinha tu te assusta, então é melhor não buzinar, respeita, passa livre ali, dá um sinalzinho de luz, faz um aceno, a gente vai ver, a gente tá cuidando do trânsito, né, a gente tem que se cuidar. Agora, tem o ciclista que tá treinando, tá, Silvia, aquele que tá andando de speed ou tá andando numa elétrica, ele anda mais de 30 por hora, ou anda 30 por hora já é o suficiente. Bicicletas a partir de 25 por hora, elas têm que andar na pista de rodagem dos carros, elas não podem usar ciclovias, porque a velocidade ultrapassa. Uma ciclovia é 15, 20 por hora, no máximo 25. Passou de 25 por hora, tu tem que ir pra pista dos carros por causa da Não tua sabia disso. velocidade. Exatamente. E as pessoas também não sabem, às vezes me xingam, porque eu tô andando a 30 por hora, 35 por hora no asfalto, junto com os carros. Como é que eu vou andar numa ciclofaixa que tá indo uma pessoa 15 por hora ou 10 por hora, até com crianças junto, e Claro. eu ali treinando a 30 por hora? Eu vou atropelar um outro ciclista que é meu colega? Não, eu tenho que andar onde está de acordo com a minha velocidade, e isso também está dentro da lei. O motorista ele tem que respeitar, tá vendo que tu tá andando rápido, o carro dele anda 50, 60 por hora, o máximo que é permitido em Porto Alegre, beleza. Vai ultrapassar um ciclista que tá 35 por hora, ultrapassa com respeito, tem que ter 1,5 m. Não consegue ultrapassar? Espera. Encara, é que nem um carro, né, tem que pensar isso, Exatamente. ter uma bicicleta é um meio de transporte, vale É. como sendo uma moto, como sendo um carro, para ambos, né, tanto para quem está na bicicleta tem que pensar que ele está num meio de transporte que tem velocidade, que ele também tem que cuidar,
e quem está no carro também. Ou seja, respeito tem que ter em qualquer lugar, para qualquer coisa e de qualquer jeito. Isso, e eu Não é porque é concordo isso ou aquilo, né. plenamente. Eu detesto quando vem um ciclista na contramão. Eu acho a maior falta de respeito com todos, com ele mesmo, com o trânsito, com o motorista, geral. Mas o quem tá correndo o maior risco é ele mesmo. E principalmente à noite, quando tu vê um ciclista mesmo andando na mão correta, sem luz nenhuma. Também é outra coisa que eu acho É catastrófico, horrível. né. Quando tu vê no escuro, assim, do nada aparece uma bicicleta. Poxa, de que custa ali? É tão barato uma luz e hoje em dia as luzes que a gente vende, elas são USB, são recarregáveis, você não precisa te preocupar com pilha, é que nem celular, e é muito mais rápido, porque tu coloca ali na tomada 20 minutos, 30 minutos já carregou. Tu tem luz para o dia inteiro. Tá certo. Anderson, eu poderia pedalar o dia inteiro aqui contigo, mas não dá, a gente tem mais coisa para fazer, tu tem que ir lá vender tuas bikes, eu tenho aqui mais Totalks para gravar. Foi um prazer enorme estar contigo aqui. Venha sempre, não precisa trazer sempre presente, adorei. Aliás, tu vende também, né, produtos na loja, o que é Sim, essa é legal, uma casual, mas logicamente que o nosso foco lá é a camisa desculpe, para são as pedalar, roupas, são né. o vestuário para pedalar, né. A gente tem a roupa casual, mas também tem a roupa propícia para o pedal, que são as bermudas de ciclismo, os breteles, a sapatilha, o capacete, a camisa Como é de que é lycra, os eu uso como golinha, né, mas é de botar na os cabeça. gorros, Não exatamente. chega a ser gorro, né, Tubinho, né, é o que ele é tubinho. multifuncional, aquilo é sensacional para o Que inverno. usam embaixo do capacete, né, eu acho Isso, horrível, aí eu ele uso como gola, adoro. Ele serve, tanto como bandana, Bandana, a me gente fugiu o nome. gosta eu gosto muito daquilo, porque o meu suor cai muito nos olhos, então aquilo ele não deixa o suor cair nos olhos, porque ele dissipa, e no inverno, São como as eu tu gosta melhores de golas. ele serve para tapar o pescoço, todo motoqueiro sabe no inverno, tu chega no médico com dor de garganta, o médico: "Tu anda de moto, né?" Eu chego para ele: "Não, eu ando de bicicleta." "Dá no mesmo, tá? Não tenta me O enganar." vento é igual, o vento é igual. Ou seja, tapa tua boca, tá no inverno, quando tu for sair, usa algum pano, alguma coisa, e a gente vende todo esse material, né, a gente assiste muito bem o ciclista no inverno e verão com vestuário, equipamentos, peças e acessórios. Maravilha, muito bom te ter aqui então, Anderson. Vamos voltar a fazer os testes ride aqui no Total. Vamos, senhor. Vamos voltar a fazer todas E as muito obrigado, ações. foi uma honra e muito obrigado pelo convite, será um prazer. Até o próximo, mas antes do próximo vai ter o test ride. Ah, boa. Viu? Tá valendo em breve então, test ride aqui no Total, com a Biketech, que aliás é uma baita loja de vir visitar, não necessariamente precisa comprar, claro que se comprar é melhor, né, mas é uma loja linda de ver, é uma loja linda de perguntar, de questionar, tem assunto, assim, para muita gente de todas as idades, tá bem? Então até o próximo Totalks. Obrigado e bom pedal.